curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta uma cartilha agorista. Samuel Edward Conquin III. Capítulo 5. Libertarianismo. A premissa básica do pensamento agorista é que a contra-economia fracassou em libertar a sociedade porque a contra-economia carece de uma estrutura moral que apenas um sistema filosófico completo possa proporcionar. Neste capítulo, lidamos com a outra metade desse problema, uma ideologia desconectada da realidade, onde a contra-economia é uma aplicação sem teoria e o libertarianismo é teoria sem aplicação. Muitos deuses, uma moralidade. O libertarianismo difere de todas as outras filosofias por seu pluralismo. Ele não pergunta como você chegou à premissa moral fundamental, revelação religiosa, observação ateísta, teoria do direito natural ou muitos outros. Cristãos, toístas, objetivistas e pagãos percorrem diferentes rotas para chegar a um código moral em comum. A iniciação da coerção, ou a ameaça da violência, é imoral. Este é o princípio libertário. Duas coisas derivam desta frase. 1. Não há exceções. Portanto, o libertarianismo afeta toda a ação humana com essa formulação. 2. É formulada para negar algo, de modo que qualquer outra coisa, exceto a iniciação da coerção ou ameaça da violência, é um comportamento humano permissível. Embora cada aderente possa achar outros atos imorais ou contestáveis. O cristianismo produz uma resposta assim não para todos os aspectos da atividade humana, e também o marxismo, o islamismo, o objetivismo e muitas outras compreensões da natureza e do mundo. Nestes sistemas, qualquer coisa não proibida é de certa forma uma obrigação. Você deve ou não deve. O libertarianismo responde apenas que você pode ou não pode, deixando a escolha para você. Qualquer religião ou ideologia que jure não coagir os outros a agir de acordo com seus preceitos é compatível com o libertarianismo. Todas as religiões e ideologias que usam a força para qualquer coisa, exceto a autodefesa, no sentido restrito e imediato, excluindo a agressão preventiva e outras racionalizações, são inimigas do libertarianismo. Sociedade libertária. O pluralismo do libertarianismo impede que alguém atribua qualquer característica unânime aos libertários. Todos eles querem a liberdade, mas por diferentes razões, e veem diferentes maneiras de alcançá-la. Alguns tomariam o controle do Estado e forçariam as pessoas a serem livres. Outros nem mesmo recorreriam à violência para se defenderem, dando a todos esses grupos um certo enriquecimento do pensamento e da vida libertária com uma variedade maior do que qualquer outra ideologia, aplicação rigorosa da consistência, a qual os agoristas e este livro aderem, resolve algumas questões. Uma sociedade livre é aquela em que o homem é ilimitado apenas pela natureza não pensante. É uma sociedade em que seus iguais o deixam em paz. É também a qual este homem deve agir de acordo, podendo acolher aqueles que o apoiam e expelir todos os que não apoiam. Mas não se pode impedir alguém de cometer uma agressão. Só se pode lidar com isso depois do fato. Os estatistas advogam a criação de um criminoso maior, uma grande instituição monstruosa que irá aterrorizar quase todos, inocentes ou culpados, até a submissão. Esta organização criminosa extrairá alguma forma de aceitação de seus cidadãos e, após isto, os saqueará à vontade, por meio dos impostos. A organização criminosa controlará seu comportamento e até mesmo seu pensamento. Embora alguns estatistas busquem colocar algumas restrições sobre essa organização supercriminosa, alguns dos que defendem restrições mais fortes para esta organização, de acordo com o que eles podem perceber, se autodenominam libertários de governo limitado. Desde que eles busquem um Estado pequeno ou uma minarquia, eles são minarquistas. Libertários consistentes não veem um lugar para os criminosos, nem mesmo para lutar contra outros criminosos. Eles acreditam que os métodos de livre mercado, totalmente voluntários, cuidarão dos poucos criminosos, em encontrá-los investigação, em prendê-los, proteção delegada, em julgá-los arbitragem, e em restaurar a perda de valor para a vítima dos agressores, restituição. Os meios para realizar isso variam de poder em comum entre as agências de negócios altamente tecnológicas e competitivas, e outros intermediários,
como associações de bloco de bairro. Tais libertários não governamentais são chamados anarquistas. Os libertários pacíficos que se recusam a defender-se devem ser classificados como anarquistas. É amargamente irônico que a propaganda pesada do Estado tenha convencido muitas pessoas de que os anarquistas lançam bombas, já que a maioria dos movimentos anti-guerra, grupos de resistência, desarmamento e resistência fiscal foram organizadas por anarquistas de um tipo ou de outro. Talvez 0,01% daqueles que se chamam anarquistas ao longo da história tenham usado uma bomba, porém ironicamente 100% de todos os estados usam bombas, granadas e metralhadoras regularmente como se fosse algo natural. Uma sociedade libertária é aquela que se aproxima de uma sociedade livre, exceto por uma pequena porcentagem de agressão criminal, que é controlada por mecanismos voluntários. Uma sociedade na qual a agressão fica fora de controle é uma com o Estado ou governo, uma sociedade estatista. O libertarianismo e o livre mercado. Poucos libertários defendem comunas ou bairros sociais com propriedade coletiva entregue de forma voluntária. A maioria dos libertários adotaram o livre mercado e a compreensão econômica desenvolvida no capítulo 1. Assim, sempre que há um conflito entre a economia de intervenção, confisco do governo, estatismo, para abreviar, com a livre iniciativa emergindo no debate público, libertários se posicionam em defesa do indivíduo ou dos grupos não estatais. Libertarianismo frequentemente confundem estatistas da ala esquerda e da direita por se opor aos dois. Libertários veem o conflito como total socialismo e marcham com muitos esquerdistas contra isso. Ainda a oposição ao estatismo pode também provocar aliança entre libertários e algumas pessoas de direita, mas estatistas de esquerda e direita são facilmente distinguíveis de libertários em qualquer coligação. Para isto, apenas ameace a existência do Estado e observe suas reações. Os conservadores vão preferir desistir da livre iniciativa ao invés de querer ver a abolição do governo. Liberais desejarão ir para a guerra ao invés de ver o governo ser abolido, e os libertários irão abolir o Estado e acabar com o socialismo e a guerra. O libertarianismo é contra a economia. Libertários divergentes, de professores polacos até estudantes americanos, compõem um campo intelectual de contra a economia. Um teórico da Iugoslávia, crescido na tradição marxista, é chamado para remover a política do socialismo e abraçar uma economia de mercado. Parece que há uma afinidade natural entre os filósofos da liberdade e os praticantes de contra a economia. Com efeito, alguns libertários negariam a correção moral do último. Um primeiro slogan que alguns libertários radicais lutaram com unhas e dentes foi defender o mercado negro. Libertarianismo nos Estados Unidos traça sua história do movimento abolicionista para libertar os escravos, um ato de contra a economia humana. E ainda, enquanto muitos abolicionistas criaram e mantiveram uma estrada de trem informal para ajudar escravos que se libertaram contra economicamente, outros, chamados para defender a lei, trabalharam dentro do sistema e se engajaram na política para assumir o governo e passar leis para libertar escravos. A mesma divisão entre ativistas e reformadores aflige libertários modernos, e muitos outros movimentos ideológicos. George Orwell, que veio para um tipo de libertarianismo ativista no movimento socialista da década de 1930, sofreu quando alguns de seus colegas socialistas o penalizaram por se recusar a sujar as mãos lutando de verdade por suas crenças nos campos de batalha da Espanha. Autor de 1984 e a Revolução dos Bichos, observou que os seus colegas delinquentes hipócritas tinham a tendência de se pendurar em salas de visitas inglesas e discursar eloquente para a causa socialista, contribuindo pouquíssimo com qualquer outra coisa. Ele os chamou de palorpinks. Libertarianismo é afligido com mais do que consegue compartilhar em suas bibliotecas livres hoje. Alguns estão terrivelmente paralisados pela pergunta: como conseguirmos uma sociedade livre? Esta combinação de paralisia estratégica, cansaço moral, confusão honesta devido à rica variedade de pluralismo libertário, e muito se vender, enfraqueceu o libertarianismo ao ponto de que hoje é chamado de movimento libertário pode não ser mais confiável para defender a contra-economia e alcançar uma sociedade libertária. O próximo capítulo mostra por quê. Capítulo 6. Libertarianismo aplicado. Uma breve história de liberdade.
A história do movimento libertário pode ser dividida em 4 períodos históricos. O primeiro período cobriu a maior parte da nossa história, quando muitos homens e mulheres derivaram as ideias de liberdade e defenderam a liberdade como eles entendiam sobre isso com uma pequena compreensão dos mecanismos da ação humana. Alguns deles, como os Quakers da Pensilvânia, estabeleceram colônias fora do estatismo predatório e desenvolveram paz e comércio entre os nativos. A Revolução Americana estourou no ano em que Adam Smith publicou o primeiro trabalho básico sobre economia. Os ainda confusos revolucionários americanos permitiram os estatistas federais restaurarem um forte governo central, com uma pequena trapaça chamada Constituição. Um pedaço de papel que supostamente garantia conter o novo Estado. A maioria dos revolucionários, quase todos os signatários da Declaração de Independência, por exemplo, se opuseram à Constituição. Muitos americanos foram convencidos pelos trabalhos vendidos por estatistas e abandonaram as armas que os defendiam, praticamente em troca de uma garantia no papel. Assim que o novo governante foi eleito, um homem chamado William Godwin pegou as ideias dos revolucionários americanos, adicionou sua conclusão lógica e se tornou o primeiro anarquista. Por volta de 1830, na cena intelectual europeia, um homem chamado Max Stirner combinou anarquismo com a defesa de livre mercado, como foi chamado por Adam Smith, e criou a filosofia do egoísmo ou individualismo total. Por um tempo, ele contestou com Marx e Engels pela lealdade dos hegelianos nos clubes alemães. Eles escreveram 2 volumes de sua teoria contra Stirner, a teoria alemã. Nos Estados Unidos, Josiah Warren continuava a tradição anarquista em Massachusetts. Um de seus seguidores abolicionistas, Lysander Spooner, finalmente desenvolveu um mortal argumento contra o Estado do Zé em seu notável Tratado de Direito Natural, Notre Raison, Constitution of Authority. Infelizmente estava quase um século atrasado, porque o Estado estava entrincheirado o suficiente para lutar a guerra civil e destruir as restrições internas remanescentes em seu poder, naturalmente sob o pretexto de aumentar a liberdade abolindo a escravidão. Spooner viu através dessa cortina de fumaça e apoiou tanto a abolição como a secessão dos Estados do Sul. Seu seguidor, Benjamin Tucker, descobriu o individualismo europeu de Stirner e combinou as duas tradições. O auge do anarquismo individualista, durante a publicação de Tucker na Liberty Magazine, de 1881 a 1908, poderia ser chamado de o segundo período do libertarianismo. George Bernard Shaw, por exemplo, invadiu a cena literária americana através da Liberty. A manchete no jornal de Tucker foi Liberdade, a mãe da ordem, não a filha. Tucker ainda tinha problemas econômicos, não entendendo subjetivamente a validade de aluguel, juros e lucro. Dispostos a aceitar qualquer coisa livremente, ele e seus associados gastaram suas energias em coisas paralelas e controvérsias inválidas. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, eles perderam o centro do palco da história para os socialistas por meio século. Ao mesmo tempo que o próprio Tucker saía de cena, o brilhante economista austríaco Ludwig von Mises escrevia sua tese de doutorado, 1910, A Teoria de Dinheiro e Crédito, que explicava o interesse, inflação e ciclo de negócios. Sua análise levou a uma explicação fácil, e previsão, da Grande Depressão, mas foi ignorada. Em 1949, Mises publicou seu magnus opus, Ação Humana. Ao longo do caminho, ele levou economistas comunistas ao pânico ao provar que o cálculo econômico era impossível, uma vez que os estatistas socialistas destruíram o sistema de preços do livre mercado. A filosofia vive, mas em desespero. Um dos estudantes de Nock, Frank Chodorov, chegou a um dos alunos de Mises, Murray Rothbard. Em 1950, Rothbard conectou-se com a tradição anarquista americana, e estágio libertário moderno começou. Outra das alunas de Nock, Suzanne La Follette, inspirou muitas feministas libertárias modernas. Mais mulheres, Rose Nederland e Isabel Patterson, mantiveram o libertarianismo vivo nos anos 1940. Durante 20 anos, Rothbard vendeu incansavelmente sua visão libertária consistente nos círculos intelectuais e foi expurgado da direita, dos objetivistas, da esquerda, e vários outros grupos, sempre levando mais alguns com ele.
nunca se desesperando. Em 1959, durante o calor da revolta estudantil contra a Guerra do Vietnã e seus projetos, tanto esquerdistas, alunos de uma sociedade democrata, e direitistas, jovens americanos em prol da liberdade, se dividiram internamente. Os anarquistas da SDS juntaram-se aos marqueteiros livres da IAF em uma convenção convocada pelo Dr. Rothbard, e milhares de jovens ativistas foram libertos nos campos para lutar pela pura liberdade. Em poucos anos havia 1 milhão de libertários na América do Norte, e pequenos grupos na Inglaterra, Espanha e Austrália. Libertários se formaram e iniciaram negócios, ou entraram em universidades de alto nível, trazendo reforços ao Dr. Rothbard e seu corpo anteriormente pequeno. Repórteres libertários, autores, e até mesmo apresentadores se espalharam pela mídia. Robert Lefebvre, outro educador libertário contemporâneo com Rothbard, graduou centenas de empresários e milhares no Rampart College. Leonard Read e sua equipe alcançaram muitos de todos os setores sociais em sua Fundação para a Educação Econômica. Novas fundações e instituições surgiram. No início de 1971, um grupo de californianos começou um partido libertário como uma fachada para a distribuição de literatura e apelou por tempo igual na mídia local. Em dezembro de 1971, Davi F. Nolan convocou uma convenção fundadora de um partido libertário em sério debate. Rothbard zombou da ideia de uma festa tão descontroladamente prematura. Em 1972, um candidato a governador do Partido Libertário conseguiu poucos votos, mas agradeceu aos renegados eleitores republicanos da Virgínia. John Spears, professor de filosofia da Universidade do Sul da Califórnia, recebeu um voto eleitoral. Sua companheira de eleição, Toni Nathan, tornou-se a primeira mulher a receber um. Roger MacBride seria o nome do Partido Libertário para concorrer em 1976. O Partido Libertário emergiu de duas fontes: impaciência e inconsistência. Em 1972, o movimento estudantil entrou em colapso, mas os formandos precisaram de anos para afetar a sociedade, trabalhando seu caminho através do sistema e construindo alternativas fora dele. Esse desejo de obter resultados agora, ficar rico rapidamente, foi expresso no retorno de muitos que rejeitaram o sistema estatista para entrar nele novamente. Embora a maioria dos que ingressaram no Partido Libertário não fossem veteranos politicamente cínicos, os recrutas mais brutos do libertarianismo tinham pouca experiência direta com a política e assim aceitavam argumentos que o partido iria espalhar a palavra para as pessoas acostumadas a recebê-lo através do processo eleitoral bienal. Embora metade dos recrutadores do partido tenha jurado que o mesmo era uma ferramenta educacional e nunca venceria uma eleição e tomaria o poder, a outra metade prometia a substituição dos republicanos pelo novo partido e a transformação da sociedade de cima para baixo. Durante 1973, a ameaça do partido tornou-se séria e o movimento libertário começou a se dividir. Os libertários antipartidários se chamavam de vários nomes, como os Novos Libertários, libertários de esquerda, mais consistentemente radicais, libertários radicais e nomes exóticos, como os voluntários. O objetivo comum desses ativistas era desviar o antiprincípio do Partido Libertário nas mentes e corações da maioria dos libertários e perseguir os objetivos originais da liberdade em formas libertárias, isto é, antipolíticas. Os partiarches, nome dado àqueles que professavam ser governados pelos desejos do partido, mas ainda assim se chamavam anarquistas, e seus aliados minarquistas eram pequenos em números, mas tinham uma vantagem em obter cobertura de jornal e televisão. Campanhas libertárias radicais como a contra-campanha de 1976 Vote em Ninguém recebeu publicidade em várias centenas de estações de rádio e 50% dos eleitores americanos registrados não votaram. Mais e mais libertários puros desistiram do rótulo à medida que a palavra era cada vez mais identificada com um grupo que assumiu o poder político, em vez de aboli-lo. Os novos libertários descobriram que muitos que concordariam em viver livremente e negociar sem agressão foram repelidos pelo nome do libertarianismo. Finalmente, em 1983, o movimento da esquerda libertária, a Nova Aliança Libertária,
NLA, e outros decidiram abandonar inteiramente a etiqueta libertária. Alguns escolheram o nome voluntariado. Aqueles que desejam promover a ideologia completamente consistente descrita neste livro escolheram o nome agorista. Durante a luta de 1973, os desafios para uma estratégia alternativa à política foram respondidos pelo fundador da NLA, que descobriu e cunhou o termo contra-economia, vista no capítulo 3. Em 1980, o NLA publicou o novo Manifesto Libertário, que explicava o agorismo e além dos ativistas libertários. O fracasso libertário. Libertários eram e ainda são um grupo pluralista. Diferentes interpretações da liberdade e como alcançá-la foram alegremente toleradas em sua maior parte. O surgimento de uma linha partidária era um anátema para esse espírito de variedade viva. A questão principal mudou de qual nova teoria libertária funciona e qual não funciona, para qual candidato libertário pode ser eleito. Para muitos, o libertarianismo era uma boa teoria sem uma prática óbvia. Existem muitos caminhos para a liberdade e verdade, e cada indivíduo deve escolher o que ele acha mais viável. Um que foi escolhido engoliu os outros. Como isso foi simples, vinculou a concessão de monopólio pelo Estado a ideologias que formam um partido político centralizado, e então os porta-vozes dessa ideologia são automaticamente representados como servidores ou funcionários daquele partido, mesmo quando negam veementemente qualquer conexão, pela mídia estatista. E, novamente, talvez não. Libertário pode vir a significar membro do Partido Libertário, mas os agoristas, voluntaristas, libertários de esquerda e outros ainda superam os poucos milhares de membros do Partido Libertário e até mesmo os milhões de votos que seu candidato, Edward Clark, recebeu em 1980 em sua corrida presidencial. Se o libertarianismo falhou ou morreu, ao ser pervertido, tão perto de 1984, o prazo de Orwell para o triunfo da tirania, na forma de um partido todo-poderoso, ou foi simplesmente um estágio na evolução do agorismo, construindo uma teoria para explicar e defender moralmente a contra-economia, é um ponto discutível. Ambas as posições são, em certo sentido, verdadeiras. Agorismo está aqui de como uma forma de aumentar sua liberdade totalmente viável para aqueles que desejam viver tão livremente como possível agora e no futuro. O que hoje se chama libertário não pode honestamente oferecer isso mais. Aqueles que entenderem isto vão rejeitar o Partido Libertário e outras soluções políticas para o problema estatal. Aqueles que aceitarem o Partido Libertário desperdiçarão seu tempo, energia e riqueza na construção de uma nova forma de manter as pessoas em cativeiro sob o domínio do Estado. O insight e a falácia libertária. A teoria libertária forneceu a percepção crucial do porquê a contra-economia é moralmente correta, bem como obviamente, prática e muito lucrativa. A questão crucial era a do Estado, sua natureza e sua evolução. O paradigma mais fácil, modelo curto, para a origem do Estado foi oferecido por Franz Oppenheimer, um sociólogo alemão, e adaptado ao libertarianismo americano no livro de 1935 de Albert J. Nock, O Enemy, The State. Todos os exemplos históricos se encaixam nesse paradigma simples. Quando a maioria da humanidade se estabeleceu em comunidades agrícolas pacíficas, com talvez mercados maiores, lembre-se da ágora original da Grécia, nas cidades, algumas pessoas descobriram um meio de sobreviver parasiticamente da produtividade dos outros. Eles formaram bandos de ladrões e atacaram cidades e assentamentos, saqueando, estuprando e assassinando. Esses grupos itinerantes eram uma pequena, ou teria morrido junto com suas vítimas, mas grandes em comparação a uma única cidade ou vila. Em algum lugar ao longo do caminho, um deles descobriu que eles poderiam permitir que os camponeses vivessem com o suficiente para sobreviver e voltar na próxima colheita para outro ataque. Então, esses invasores tiveram outra ideia. Eles permaneceriam nas mesmas cidades, roubariam pouco, mas regularmente, assassinariam o suficiente para manter os camponeses e os produtores na linha e viveriam bem. Outras áreas, vendo esses reinos mesquinhos surgirem, decidirão submeter-se a seus próprios senhores da guerra caseiros, para que não fossem vítimas de guerreiros estrangeiros.
O livro de Samuel no Antigo Testamento descreve o profeta anarquista Samuel tentando convencer os israelitas de que eles realmente não queriam um rei. Porém Samuel finalmente cedeu ao povo. Parasitas devem permanecer em minoria ou matar seus hospedeiros. Então, eles descobriram a religião, e mais tarde a ideologia, como um meio de intimidar os camponeses e ganhar a importantíssima aprovação da vítima. Uma frase apropriada de Ayn Rand. Bandidos brutais se tornaram reis por direito divino e alguns estatistas muito poderosos chamados imperadores, faraós ou czares eram considerados divinos, a escolha imparável dos deuses. E assim, esses invasores bárbaros institucionalizaram o saque, tributação, o assassinato, execução e guerra, e até o estupro, direito da primeira noite, por exemplo. Eles assumiram o controle das estradas para saquear as caravanas, pedágios, tarifas, suprimiram todas as gangues criminosas rivais com as suas próprias, polícia, e estabeleceram suas próprias igrejas, escolas, juízes e até filósofos, menestréis e artistas para trabalharem em suas cortes reais. Assim nasceu o Estado. Quando as pessoas entendem essa situação, e especialmente questões importantes sobre consciência que são divididas pelas religiões e ideologias, os conflitos se reduzirão. O Estado aprendeu a sobreviver através da adaptação, usando seus pensadores da corte, intelectuais, para encontrar novas maneiras de mistificar o povo. Os reis se limitaram e compartilharam seu saque com aristocratas e certos comerciantes favorecidos. Assim nasceu o mercantilismo, que Adam Smith desafiou. Então até camponeses e trabalhadores foram autorizados a saquear seus companheiros comerciantes, agricultores e trabalhadores. Isso foi chamado de democracia. Permitia-se que os grupos se organizassem para lutar por quem deveria roubar de quem, embora uma elite de burocratas e homens de negócios muito ricos continuassem, independentemente de quem fosse eleito, e, portanto, constituíssem partidos políticos. A análise libertária explicou soberbamente a história política do mundo e, combinada com economia de livre mercado, analisou depressões, guerra moderna e revoluções, descrevendo suas causas e prevendo a futilidade de soluções políticas. Quando o libertarianismo começou a se organizar, grande parte do movimento foi comprado por um partido político. Para entender a falácia libertária, considere sua percepção em outros termos. Oppenheimer e Nock apontaram que havia apenas duas maneiras de adquirir riqueza: comida, abrigo, ferramentas, entretenimento. Pode-se produzir e comercializar para os outros, ou podem-se roubar os produzidos. Essas são todas as escolhas que existem. Eles nomearam o caminho produtivo, os meios econômicos e o caminho parasitário, os meios políticos. Murray Rothbard, seguindo a ação humana de Ludwig von Mises com seu próprio tratado econômico Man, Economy and State, acrescentou essa visão sobre a economia austríaca nos capítulos finais. A demanda por elucidação foi tão grande que ele escreveu, em detalhes, um livro inteiro sobre o assunto, Poder e Mercado. É incrível que, por algum tempo, até mesmo Rothbard tenha esquecido sua própria lição. A escolha foi poder política versus mercado e economia. Usar meios políticos para alcançar fins de livre mercado é autodestrutivo. O reconhecimento da incompatibilidade libertária com os meios estatistas aos fins anti-estatistas foi o primeiro insight agorista. Depois disso, os novos agoristas procuraram os meios apropriados para alcançar uma sociedade livre ou pelo menos uma sociedade totalmente libertária. Eles procuraram apenas os meios de mercado. O autor deste livro e seus companheiros encontraram a contra-economia os encarando bem na cara deles antes que eles pensassem em procurar